Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Chegamos na lição de número 8, falaremos sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A nossa lição de número 8 vai ter como tema e título baseado na leitura de Atos, capítulo 2 e 1 Coríntios, capítulo 12. Os nossos tópicos estão relacionados sobre o Pentecostes bíblico, o Espírito prometido, o Espírito derramado. Estudaremos, tópico 2, o distintivo pentecostal de nossa igreja, atualidade dos dons, mantendo a chama pentecostal acesa. E assim nós vamos dar início exatamente aqui na nossa lousa, esta verdadeira lição. A nossa lição, ela fala sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. O nosso comentarista, ele vai tratar sobre o assunto de Paulo e de Lucas, né? Nós temos as cartas de Paulo aos Coríntios e temos Lucas escrevendo o tratado, que é o segundo Atos dos Apóstolos, que o primeiro é o seu Evangelho. E nós temos duas ocasiões em que Paulo ele vai falar diferente de Lucas, porque a manifestação na igreja sempre será desde o início da nossa fé cristã, quando nós aceitamos a Cristo, um novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, missão evangelística, está também no Evangelho de João, capítulo 16, que é uma obra do Espírito Santo trazer a missão para o mundo, que é exatamente convencer de pecado, da justiça e do juízo, uma missão relacionada à igreja, conduzir em toda a verdade, e uma missão com relação ao Filho, que é glorificar a Jesus. Então, esta é a missão do Espírito Santo quando ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Então veja que a nossa lição ela vai tratar desde o Antigo Testamento, começando aqui o Espírito Santo na obra da criação, né? Um conceito bíblico, né? Que o Espírito Santo ele preenche todas as coisas. É Deus quem cria tudo pelo Espírito, porque são enviados o teu Espírito e são criadas todas as coisas. Então nós temos o Pai, o Espírito Santo e Jesus. Todos têm a mesma função de obra criadora. Amém? Então o Pai cria, o Espírito Santo cria e Jesus cria. Aqui nós observamos no Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Versículo de número 1, nós temos a menção do Pai. Versículo de número 2, e o Espírito de Deus, aqui já temos a menção do Espírito Santo, se movia sobre a face do abismo. Então, se nós temos no versículo 2 o Espírito Santo, no versículo 1 nós temos o Pai, então no versículo 3 nós temos o Filho, quando diz, haja luz e houve luz. Amém? Então veja que o Espírito Santo ele está se movendo porque ele tem uma unção de movimento. O Pai criou todas as coisas, o Espírito Santo como um profeta enviado antes do Filho, que é o aparecimento da luz, para dar início à obra da criação. E assim a gente vê também em João capítulo 1, versículo 1, o Gênesis aqui. Então, João capítulo 1, versículo 1, será o novo Gênesis. Viu? Então, veja que a Bíblia é uma só. Nós temos o Gênesis e temos o João falando também de um novo começo. Porque fala que no princípio, veja, o verbo estava com Deus. É importante. E depois fala de João Batista, uma representação do Espírito, que foi enviado por Deus para ser o percussor,
ou seja, aquele que seria enviado anteriormente ao Filho, que veio dar testemunho da luz. Então, o Espírito Santo está aqui como um profeta, assim como João Batista foi o profeta enviado antes do Filho. Ok? Então veja que a obra do Espírito Santo aqui no Gênesis era obra de criação, e no Evangelho de João também temos uma obra criativa, aonde haverá uma nova criação, um novo nascimento. Amém? Tudo isso mostrando a realidade do reino de Deus na terra. Ok? Então veja que no princípio o Espírito de Deus se movia sobre as águas para o aparecimento da porção seca da terra. Tudo isto uma obra missionária, que foi o primeiro missionário a ser enviado antes do Filho. Ok? O Espírito Santo enviado antes da aparição da luz, versículo 3. Por quê? Porque ele está uma representatividade de João. O João Batista, o que batizava nas águas. Porque ele foi o percussor para revelar o verbo, a luz verdadeira que traz a vida a todos os homens. Então a terra era sem forma e vazia. Então sobre a nova criação, o Espírito de Deus trará uma nova criação em Cristo, na luz verdadeira. É o novo nascimento oferecido no capítulo 3 a Nicodemos. Aqui nós temos Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. O Evangelho registrado em 3 versos. Revelação do Pai, revelação do Espírito Santo e revelação do Filho. Então a criação pré-figurada, agora no Evangelho de João, através do novo nascimento. Aqui nós temos uma nova criação. A criação antiga do Gênesis e a criação nova de João. Porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esta criação de Gênesis é uma criação velha, antiga. E a criação nova, segundo Deus, pelo Espírito, mediante o Filho, é uma criação nova. Então nós temos um novo evangelho, certo? O Evangelho de João, que não muda a mensagem do Evangelho pregado aqui, de Gênesis. Ele é novo em questão de tempo, mas é o mesmo Evangelho anunciado aos homens. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. O Evangelho registrado em 3 versos. A revelação do Pai, a revelação do Espírito e a revelação do Filho. Ok? Então veja que no Antigo Testamento nós temos a promessa. Viu? O Espírito Santo como promessa no Antigo Testamento para se cumprir no fim dos tempos. Haverá uma realidade desta promessa. Então nesta promessa nós temos figura. Nós temos exatamente uma sombra. Veja uma sombra no Antigo Testamento que o Espírito de Deus vinha e prefigurava o enchimento, vindo sobre os homens. Ele vinha sobre exatamente homens, como está na nossa lição, Bezaleel, conforme diz a Bíblia que ele foi cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi derramado sobre ele, para que ele pudesse ser um dos artífices profissional qualificado para fabricar todo o projeto do santuário e também os seus utensílios. Nós temos o derramamento do Espírito Santo sobre Bezaleel para toda classe de arte, para a glória de Deus. Por quê? Porque ele, além da sua capacidade mental, capacidade de sabedoria nata da natureza humana, haveria uma capacidade sobrenatural do Espírito Santo para que as peças do tabernáculo revelassem a glória de Deus.
Então, ele trabalharia com química, matemática, física, biologia, mostrando exatamente o Espírito de Deus sobre ele, espírito de ciência, espírito de sabedoria, espírito de conselho, espírito de entendimento. Este é o Espírito Santo que estava sobre Bezalel, ok? O Espírito Santo sobre o irmão de Moisés, Arão, Êxodo capítulo 28, versículo 41. Porque no sacerdócio levítico, os sacerdotes deveriam apresentar-se a Deus em santidade. Com isso, eles tinham que ter vestes ungidas para se apresentar a Deus. E isto acontecia através da unção, para que essas vestes servissem para revestir. O Espírito Santo no Novo Testamento é um revestimento de poder. Então as vestes, de acordo com Êxodo 28, versículo 41, serviria para revestir Arão, irmão de Moisés. Os ungirás e consagrarás para que exerçam o sacerdócio levítico, conforme nós temos exatamente no Novo Testamento, o novo sacerdócio, certo? Que não é um novo no sentido de não existir, mas é o mesmo que foi dado às nações no Antigo Testamento através de Melquisedeque e Abraão, como também foi dado a Israel. Israel rejeitou o sacerdócio universal, então Deus lhe deu um sacerdócio inferior, que é chamado nacional, o sacerdócio levítico. Com isso, Deus começou a trabalhar somente com uma nação. Assim, quando ao tempo da graça, a vinda do Filho de Deus, trouxe o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E o Espírito Santo trabalha nos crentes que são um sacerdócio real, revestindo com vestes o Espírito da unção, da consagração, para que os crentes exerçam também o seu sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja que na antiga aliança o Espírito Santo, de uma forma restrita, vinha sobre pessoas para executar obras divinas. Vinha sobre homens que Deus escolhia para executar um trabalho especial. Então nós temos isso registrado em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, onde o Espírito Santo estava sobre Saul, depois saiu de Saul, versículo 13, e se apoderou de Davi. Então veja que o Espírito Santo não enchia todos. Ele não havia sido derramado ainda. Era uma promessa o derramamento do Espírito Santo. Então, de uma forma limitada, o Espírito Santo agia através de porções. Isto é visto no caso de Elias, o profeta, e Eliseu, onde o profeta Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Então, o mesmo Espírito que estava sobre Elias haveria de estar sobre Eliseu em porção dobrada. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Sereis purificados. Versículo 26. Darei um novo coração e um novo espírito. Então nós já temos uma promessa de um novo nascimento na nação de Israel. Então Deus ele já começa a criar um novo nascimento, porque sem a qual o homem não pode ver a Deus e nem entrar no reino. Então seria um meio de todos entrar no reino através do novo nascimento. Versículo 27 do capítulo 36 de Ezequiel. E eu porei em vós o meu espírito. Então veja que a promessa é de que o espírito estaria dentro e não sobre. O mesmo que Jesus prometeu aos seus discípulos. O Espírito Santo ele virá e estará em vós. Ele habita convosco
Isto é, ele está com vocês, porque ele está sobre mim, mas ele estará dentro de vós. Aqui temos um novo nascimento. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele será um experimento também, não só para os crentes, mas quando diz a Bíblia a respeito da promessa, a respeito de vós, vossos filhos, é uma promessa não somente para Israel e nem somente para a igreja, mas é uma promessa para o fim dos tempos, onde Cristo estabelecerá o seu reino sobre a terra. Jeremias 31, 31. Farei um novo pacto com a casa de Israel. Então veja que esse novo pacto, a nova aliança, assim como Deus fez com a igreja, fará com a casa de Israel. Serão aplicadas a mesma lei de Deus no coração de Israel. As tábuas de pedra que Moisés trouxe serão aplicadas nas tábuas do coração do povo de Israel. Joel capítulo 2, versículo 28. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então será derramado não como se fosse porções, mas como em plenitude, completo, o Espírito Santo sobre toda a carne. Glória a Deus. Amém? E com respeito à sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, está na falsa interpretação, certo? Dos textos mencionados em Paulo e também em Atos, que é os escritos de Lucas. Nós temos 1 Coríntios capítulo 12, anote aí. Capítulo 12, versículo de número 13. Batizados em um só Espírito. Então nós temos a menção de um só Espírito, em que o crente, presta atenção, Espírito, alma e corpo, ele é batizado em um só Espírito, isto é, novo nascimento. Então Paulo ele vai falar de uma verdade com respeito ao ser batizado com o Espírito Santo, de uma forma inicial. O crente, crendo em Cristo, conforme Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, no seu coração ele crer. Então, desta forma, o batismo, para vocês entenderem melhor, nós podemos mudar pela etimologia. O que significa batismo? Imersão, mergulho. Então, seria o mergulhar do Espírito Santo, um só Espírito, certo? Leia 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Veja aí, nós estamos estudando sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Então, veja que o Espírito Santo, quando o homem se converte, ele enche esse compartimento aqui chamado de espírito humano. Aqui é o ser humano, o homem. Então, inicialmente, o Espírito de Deus torna-se um com ele. Então, esse enchimento, mergulho, é chamado de batismo. Então, o que é batismo? É um mergulho, é uma imersão. Ok? Ok? Simplificando, nós fomos batizados na morte de Cristo, para que nós pudéssemos ser ressuscitados. Então, o batismo é sair da velha natureza, do velho homem, para ser um novo homem com Cristo. Então, nós somos mergulhados nele, morto com ele, ressuscitado com ele. Então, isto aqui é um tipo de batismo. Ok? Interessante. Por que nós estamos estudando? Por causa da sutileza. A sutileza, ela não entende os versículos, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 5. Mas Hebreus 6 e 2. Se o texto de Efésios 4 e 5 diz que há um só batismo, certo? Está certo, ok. Mas Hebreus fala, versículo 2 do capítulo 6, doutrina dos batismos. Presta atenção. Só existe um batismo, mas a forma de batismo
é mais de uma. Porque tudo é feito num só Espírito. Mas a forma de batizar, existe doutrina. Por exemplo, o batismo nas águas é o primeiro. Nós temos o batismo com o Espírito Santo. E temos o batismo com fogo. O batismo no Filho, no Pai e no Espírito. Então, são doutrina de batismos, no plural. Isso também está correto. Então, é isso que nós estamos estudando. 1 Coríntios 12, 13 não é o mesmo de Atos. Presta atenção. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Então veja que o batismo com o Espírito Santo aqui é uma experiência já para os salvos. Viu? Para uma obra missionária, uma obra de missão. E aqui é uma obra de salvação. O mergulho do Espírito Santo em nós. Então nós somos mergulhados no Espírito Santo, por quê? Porque é uma obra de salvação. Somos salvos. Nesse batismo aqui, nós somos salvos. O problema é que é utilizado o mesmo nome, batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Mas como existe um só Espírito e um só batismo, mas existe Hebreus 6 e 2 que me diz que esse batismo não é igual a esse, porque tem uma doutrina dos batismos, eu tenho mais de um batismo, certo? 1 Coríntios capítulo 10, veja lá, 11, 12, fala que foram batizados na nuvem, certo? No mar e em Moisés. Presta atenção. Moisés é um tipo de Cristo. A nuvem é um tipo do batismo com o Espírito Santo. O mar é o tipo do batismo nas águas. Glória a Deus. Água, Espírito Santo e fogo. Porque o fogo é uma representação do batismo no Pai. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja que Paulo está tratando do batismo de todos aqueles que entram em um só Espírito. Tanto ele seja grego, como ele seja judeu, como seja escravo, servo ou livre, eles são um. Aqui é uma igreja chamada a Igreja Universal, que está nos 4 cantos da terra. Viu? Essa igreja que está nos 4 cantos da terra. Por isso que ela é chamada de Universal Assembleia. Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24. Amém? Glória a Deus. Então, o que Paulo está tratando em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, é que o batismo num só Espírito faz com que o crente, né, ele seja imergido, certo? O seu espírito no Espírito de Deus. E aqui nós temos o quê? Os dons espirituais. Por quê? Porque vai nascer, aqui nós estamos falando de um conceito bíblico, certo? De um novo nascido, em que ele vai produzir frutos, ok? Então veja que cada um de nós, que somos imergidos nesse mesmo Espírito, Paulo vai tratar, desde o capítulo 12 em diante, versículo 1 em diante, que nós somos membros, cada um é membro. Ninguém pode dizer que é corpo, mas sim membro, porque todos são um só corpo. Aqui é chamado o corpo de Cristo, num só Espírito. Aleluia. Então veja que, quando ele fala de um só corpo, que todos nós fomos batizados em um só Espírito, aí batismo no Espírito, né? Batismo com o Espírito. Mas aqui é um batismo inicial, né? Aquele quem crê no coração é salvo, ok? Só que o batismo com o Espírito Santo de Atos capítulo 2, versículo 1 em diante,
ele pode acontecer simultaneamente com a conversão. E é aqui que muitas pessoas confundem o batismo com o Espírito Santo de Atos 2, como se fosse o mesmo de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Eles dizem que é o mesmo batismo, para negar a atualidade das línguas repartidas como que de fogo. As línguas estranhas. As línguas só podem ser faladas através do corpo. Viu? E esse batismo de Paulo é aqui, no espírito humano. Ok? Todos nós, em todas as nações, onde houver um cristão, ele é batizado aqui, inicialmente, quando ele crê em Cristo. Porque torna um só corpo. Ele está salvo. É isso que Paulo está dizendo. Mas Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, Lucas vai tratar da missão desse corpo. Do corpo físico. Certo? Por quê? Porque esse corpo vai falar. Ele tem uma língua, ele tem uma boca. Então, a manifestação visível do batismo com o Espírito Santo aqui de Atos é o falar em línguas estranhas. Amém? Que é diferente desse aqui. Esse batismo aqui não precisa falar em línguas estranhas, porque a palavra batismo quer dizer mergulho. Certo? E aqui não se trata de batismo de falar em línguas, mas somente aqui o de Atos, que registra as línguas, ok? Como uma referência ao batismo com o Espírito Santo. E isto requer um corpo físico, que tem uma boca que fale, que glorifica a Jesus. É a missão do Espírito Santo no crente, glorificar a Cristo, levando a uma obra missionária. Esse batismo com o Espírito Santo é o batismo no poder do Espírito Santo. E esse batismo aqui é o batismo de arrependimento de pecados. Glória a Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Fala da diversidade de dons e a capacidade que o Espírito Santo nos dá para a realização daquilo que é útil na igreja. Ok? Glória a Deus. Então, Paulo, certo? E Lucas. Paulo em 1 Coríntios e Lucas em Atos capítulo 2. Né? Nós temos que entender a linguagem dos dois. Então, Paulo ele fala do batismo no Espírito, que é uma experiência inicial mostrando o novo nascido, o mesmo que Jesus falou para Nicodemos, nascer do Espírito. Ok? Então, esse batismo é exatamente para entrar no reino. Inicialmente falando, todos que creem em Cristo são batizados no Espírito Santo. Mas não quer dizer que esses todos, inicialmente, já falam em línguas. Pode acontecer que Atos 2, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, aconteça instantaneamente ao mesmo tempo. Ok? Como aconteceu na casa de Cornélio. O Espírito Santo encheu o seu espírito humano, né? E também encheu o coração, a alma e o corpo falou em línguas que glorificava a Deus. Então, Lucas, em Atos, ele fala do batismo com o Espírito Santo para os que já estão esperando a promessa do Pai. Olha a diferença, eles já estão salvos. Eles já passaram por este momento aqui, que Paulo fala. Viu? Sabe qual é o problema? É que os dois podem acontecer ao mesmo tempo. E o problema dessas pessoas que enfraquecem a identidade pentecostal é que eles negam a atualidade das línguas manifestadas na igreja e dizem que a experiência atual é só em relação à comunhão com Deus. Né? Tem pessoas que creem que o batismo com o Espírito Santo é você crer em Cristo. Você já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas eles esquecem de Atos 2, que fala que foram revelados línguas e que as nações ouviram os primeiros discípulos a glorificar
a Deus nas línguas. Ok? Então veja que o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, certo? 2, para inserir no corpo, certo? Número 1, isso é o que acontece pela primeira vez em qualquer um de nós. A primeira coisa que acontece, o batismo com o Espírito Santo de uma forma geral, número 1, para nós entrarmos no corpo. Não pode ser confundido com Atos, que é uma obra missionária. Fala da missão do corpo, da igreja. Ok? Glória a Deus. Então veja que, no sentido literal da palavra batismo, mergulho, por exemplo, quando somos batizados nas águas do batismo literal, nós somos mergulhados literalmente dentro das águas. Então, o batismo significa imersão, ser mergulhado completo, o corpo inteiro dentro das águas. Romanos capítulo 6 fala da simbologia. Quando a gente lê Romanos 6, nós somos batizados em sua morte, para que assim como ele morreu, também morreremos, e assim como ele ressuscitou, também ressuscitaremos em vida. Glória a Deus. Isto mostra, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o início do batismo, quem crer. Então, quando a gente fala do batismo, a gente está falando do mergulho, da imersão. Então, é saindo do velho homem, ok? Que fala da morte do velho homem, para um novo homem ser ressuscitado com Cristo. Esse batismo é conhecido como batismo de arrependimento de pecados. A morte para o pecado acontece uma só vez. Nós fomos mortos para o pecado. Ok? Então isto está em Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. A pessoa se batiza uma só vez também, como descrito em Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só batismo. Nós fomos batizados uma só vez, por causa de um só batismo. Mas qual foram os modos que fomos batizados? Fomos batizados nas águas, fomos batizados com o Espírito Santo, fomos batizados em Cristo. Estes são os modos deste um só batismo. Então veja que o batismo que Paulo fala, ele está tratando só da parte de cima, que é o espírito humano. E o batismo que Lucas fala, ele está falando dessas duas partes, da alma e do corpo, sendo emergidos com o Espírito Santo. É aqui aonde nós temos o falar em línguas. Ok? Quando Paulo trata do batismo aqui com o Espírito Santo, batizado num só Espírito, ele está tratando só na parte do espírito humano. Ok? E Lucas, Atos 2, versículo 1 em diante, está tratando além daquele que já tem o Espírito Santo aqui, ele agora desbloqueia a ação do Espírito Santo, é cheio do Espírito, e ele começa a falar em novas línguas. A língua, literalmente falando, ele fala em novas línguas. Então, falar em línguas tem que passar pela alma, tem que passar pelo corpo. É uma reação física da identidade pentecostal, da intimidade com Deus. É o mergulho completo, não só do mergulho do espírito humano, mas é um mergulho além da conversão, da aceitação da missão, da obra. É um mergulho completo, corpo, alma e espírito. Atos capítulo 1, versículo 8. É deixar ser levado por uma corrente de rio de água viva. João capítulo 7, versículos 56 a 57. Esse tipo de batismo de Atos capítulo 1, capítulo 2 melhor, revela o batismo do poder do Espírito de Deus. Amém? Então, essa é a nossa primeira parte de aula e nós vamos prosseguir no nosso zap 85991 28 12 60. Aqui nós temos uma nova aula que vamos fazer sobre este assunto em continuação.
tópico 2, 3 e em diante. Nós vamos falar sobre a atualidade da manifestação do Espírito Santo em nossos dias. Você é nosso convidado para estudar com o professor aqui no Zap. Deus te abençoe e Deus te guarde. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Lembrando também que é o nosso Pix. Você contribui com qualquer valor, recebe todas as aulas desse trimestre no seu Zap. Estude conosco, seja mais abençoado ainda, em o nome do Senhor Jesus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muito carinho. Deus abençoe a todos. Amém.